Nos capítulos anteriores, Louis enfrentou um interrogatório tenso, pressionando um suspeito que escondia segredos importantes. Durante a investigação, pistas inesperadas surgiram, deixando todos em alerta. Louis recusou o jantar com a Vossa Alteza para priorizar o caso, mas naquela mesma noite, outro corpo foi encontrado. No dia seguinte, uma surpresa, Mattel retirou toda a ajuda que dava ao capitão, levantando dúvidas: seria perseguição ou algo mais pessoal? Decidido a descobrir a verdade, Louis foi até o palácio, onde encontrou Mattel à sua espera, sozinho, à mesa, com um clima de tensão no ar. E agora, o jogo entre eles está prestes a ficar ainda mais perigoso. O salão estava mergulhado em um silêncio quase solene. As paredes, adornadas com molduras douradas e retratos antigos, refletiam a luz suave dos grandes lustres, cujas correntes cintilavam como se carregassem o peso da nobreza ali presente. O piso de mármore, impecavelmente polido, parecia amplificar cada passo, tornando o ambiente ainda mais imponente. Sentado à cabeceira da mesa, Mattel mantinha a postura rígida, os dedos apoiados com leve tensão sobre o prato vazio. Seu semblante parecia calmo, mas os olhos carregavam algo contido, uma mistura de cansaço e reflexão. À sua frente, os copos e talheres alinhados mostravam que a refeição havia sido interrompida, ou talvez nunca tivesse começado de verdade. Louis permanecia em pé, do outro lado da mesa. Seu corpo, firme e alinhado no uniforme escuro, transmitia disciplina, mas o olhar parecia inquieto, como se medisse cada palavra antes de ser dita. Ao seu lado, o mordomo Benedict, de expressão mais neutra, permanecia discreto, quase à sombra, como um observador atento daquela conversa prestes a acontecer. Mattel permanecia sentado, a postura impecável como sempre, imóvel, apenas observando em silêncio. Seus olhos não se moviam, mas havia algo nele, uma presença firme, que fazia o ambiente parecer ainda mais pesado. Louis respirou fundo antes de falar, como se buscasse organizar os pensamentos. Havia um leve fio de suor em seu rosto, talvez pelo nervosismo, talvez pela lembrança do que pretendia mencionar. Seus lábios se moveram devagar, e a voz saiu contida, carregando um peso que denunciava sua preocupação. O mordomo, que os observava com discrição, moveu-se em silêncio. Ele puxou uma das cadeiras com cuidado, o som do móvel deslizando pelo piso de mármore ecoou sutilmente, quase um sussurro dentro daquele ambiente tão contido. Louis finalmente cedeu e se sentou, mas o gesto não parecia relaxado. Ele apoiou as mãos sobre as pernas, inclinando levemente o corpo para frente, como se estivesse em alerta. O olhar, antes firme, agora descia para a mesa, evitando encarar diretamente Mattel. Havia algo nele, talvez preocupação, talvez receio, que deixava evidente o quanto aquele encontro o pressionava. Do outro lado, Mattel permaneceu imóvel, apenas acompanhando cada movimento com atenção silenciosa, como quem observa um tabuleiro antes de fazer o próximo movimento. Nesse momento, um criado entrou discretamente no salão. Seu uniforme impecável contrastava com a expressão séria e concentrada. Ele carregava uma bandeja prateada com cuidado, como se até o menor ruído pudesse quebrar a delicada atmosfera que pairava sobre todos ali. O criado levantou a tampa prateada com um movimento cuidadoso, e um vapor suave subiu no ar, espalhando o aroma quente da refeição recém-preparada. O som metálico da bandeja se acomodando na mesa foi quase imperceptível, mas naquele ambiente silencioso parecia ecoar mais do que deveria. Louis olhou rapidamente para o prato à sua frente, seus olhos escurecidos por um leve desconforto, mas logo desviou o olhar, evitando prolongar o momento. Mattel, por outro lado, manteve o mesmo semblante tranquilo, como se nada pudesse quebrar sua compostura. Ainda assim, seu olhar se voltou para Louis com um toque de curiosidade. "Você também não consegue comer isso?" Perguntou de maneira casual, mas havia um leve interesse por trás das palavras. Louis respirou fundo antes de responder, erguendo o olhar apenas o suficiente para encará-lo. "Não. Isso eu consigo comer." Apesar da resposta simples, seu tom carregava algo que não se encaixava totalmente com a frase, uma leve hesitação, como se estivesse apenas tentando afastar um assunto maior. Louis ergueu o olhar de repente, a expressão um pouco surpresa.
Sua voz saiu baixa, quase hesitante, como se não quisesse parecer inconveniente. Desculpe, mas você realmente não comeu nada e me esperou? Mattel descansava o rosto sobre uma das mãos, o corpo levemente inclinado em direção à mesa, como se aquela postura relaxada fosse intencional para disfarçar algo mais profundo. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em Louis, com uma serenidade que parecia esconder uma decisão já tomada. Sim. E de agora em diante, é isso que vou fazer. Sua voz saiu tranquila, mas carregada de firmeza, quase como uma ordem disfarçada de cuidado. Então, não se esqueça, você precisa vir aqui para cada refeição. Louis ficou visivelmente desconcertado. Seus olhos se arregalaram por um instante, completamente atônico. O pão em sua mão parou no ar, denunciando o quanto aquela simples frase o havia atingido de um jeito inesperado. Se me fizer esperar outra vez, vou considerar traição contra a família real. E você sabe que isso não acaba bem. Louis congelou na mesma hora, completamente pasmo. E por um instante ele ficou sem reação, tentando entender se aquilo era uma piada ou uma ameaça real. Ele permaneceu rígido, incapaz de esconder o desconforto que aquela combinação de tom leve e palavras severas causava. Louis manteve o olhar fixo nos pratos à sua frente, ainda atordoado com as palavras de Mattel. Ele só pode estar brincando, não pode estar falando sério. Pensou, tentando convencer a si mesmo, mas aquela afirmação ainda o deixava sem graça. Algum tempo depois, Mattel, tranquilo, quebrou o silêncio com naturalidade. Você já terminou de comer? Louis apenas assentiu com a cabeça, discreto. À sua frente, vários pratos vazios denunciavam que ele havia comido mais do que pretendia, talvez por nervosismo. Mattel, sem mudar o tom calmo, deu uma ordem ao mordomo. Prepare tudo. Vamos passear pelo jardim do palácio. O mordomo fez uma reverência respeitosa e respondeu com voz baixa. Sim, Vossa Alteza. Deixarei tudo pronto imediatamente. Pouco depois, eles atravessaram os corredores do palácio. E chegaram ao jardim. O céu, de um azul profundo, se estendia como um véu sereno, onde nuvens brancas deslizavam preguiçosas, embaladas por um vento suave que fazia as folhas sussurrarem entre si. Entre caminhos ladeados por roseiras, flores em tons vibrantes de vermelho se abriam delicadamente, espalhando um perfume doce que se misturava ao frescor do ar. No centro do jardim, uma elegante cúpula de vidro se erguia como um pequeno tesouro escondido. Sua superfície arredondada refletia os raios do sol, projetando brilhos sutis sobre o gramado, quase como estrelas presas à terra. As paredes transparentes revelavam um interior banhado por luz, um refúgio silencioso e acolhedor. A porta envidraçada à frente parecia esperar, convidativa, como se sussurrasse para que entrassem. Dentro da cúpula, uma xícara foi colocada sobre a mesa com cuidado, embora não se visse quem a havia servido. Louis segurava a própria xícara, mas, em vez de bebê-la, mantinha o olhar fixo em Mattel à sua frente. Seus pensamentos se embaralhavam em silêncio. Ele não se alimentou direito ontem e passou a noite acordado, mas continua com esse mesmo jeito amável de sempre. Nem parece irritado com nada. Enquanto observava Mattel levar o chá aos lábios com tranquilidade. O peso daquela preocupação fazia franzir o senho, como se cada pequeno detalhe fosse uma pista a ser analisada. Por fim, Louis falou em voz baixa, desviando o olhar e com um leve suor escorrendo em seu rosto. Me desculpe por ontem. Eu estava passando por um momento complicado com a investigação. Nunca imaginei que você me esperaria. Mattel pousou a xícara sobre a mesa com cuidado. Suponho que tenha achado que eu estava brincando, não? Sua voz, ainda calma, carregava uma nota mais firme. Fiquei sabendo que encontraram outro corpo hoje de manhã. Achei que o caso estivesse encerrado, mas parece que tudo se complicou. Inclusive você veio aqui, mesmo culpado, só para me ver. Então, com um gesto mais leve, apoiou o rosto nas mãos e abriu um sorriso, aquele sorriso, tranquilo, mas cheio de segundas intenções. Tenho certeza de que foi porque estava preocupado comigo ou foi por eu ter cortado a ajuda da primeira guarda?
Louis ficou em silêncio, sem saber o que responder. Seus olhos vacilaram, denunciando o quanto aquelas palavras o haviam atingido. Ele tentou falar, mas a voz falhou antes mesmo de sair. Um suor frio escorreu em seu rosto, denunciando seu desconforto. De repente, Mattel empurrou a cadeira com força, e ela deslizou pelo piso, batendo ao longe. Louis, pego de surpresa, apoiou-se na mesa, respirando com dificuldade. Vossa Alteza! Murmurou, confuso. Mattel continuou sentado, o rosto apoiado na mão, mas os olhos carregavam um brilho cortante. Acha que pode me tratar como se eu fosse qualquer um? Perguntou com voz calma, mas firme. Não importa onde esteja sentado, jamais esqueça com quem está falando. Louis se ajoelhou de imediato, cabeça baixa. Perdão, eu não tive essa intenção. Mattel levantou-se com passos tranquilos e segurou o queixo de Louis, forçando-o a erguer o rosto. Olhe para mim. Eu disse que o jogo do coelho branco não terminou, não disse? Pensei que, como o caso estava encerrado, isso também tivesse acabado, sussurrou Louis, hesitante. Um sorriso lento surgiu nos lábios de Mattel. Então você veio aqui só porque precisa de algo de mim? Não me parece o tipo de visita que se faz por educação. Ele o soltou e voltou para a cadeira, cruzando as pernas com naturalidade. Você se animou rápido quando achou que não precisaria mais me ver, mas parece que se enganou. Louis manteve a cabeça baixa, sem coragem de retrucar. Mattel inclinou-se para a frente, puxando Louis pelo cabelo com firmeza, aproximando-se até quase encostar o rosto no dele. É claro que eu poderia ajudar, você tem um rosto que me agrada. Mas, para ser sincero, já não me divirto mais como antes. Se o jogo acabou, talvez devêssemos parar de nos encontrar. Um leve tremor passou pelo semblante de Louis antes que respondesse, a voz tão baixa quanto sua resistência naquele momento. Eu sinto muito. Não achei que esperaria por mim. Mattel soltou seus cabelos e, num gesto inesperado, capturou seus lábios em um beijo rápido, que deixou o capitão imóvel, sem reação. Em um movimento rápido, Mattel empurrou Louis contra o chão, prendendo-o sob seu corpo. Seus dedos puxaram os botões da camisa do capitão, que se soltaram um a um com um som suave, até caírem no piso. Louis mordeu o lábio, tentando conter a respiração acelerada. Espere, pediu, a voz baixa. Por quê? Mattel observava com um meio sorriso, aproximando-se do pescoço dele. Não minta para si mesmo. Louis desviou o rosto, o corpo levemente trêmulo. Não deveríamos. Então me olhe nos olhos e diga que não quer, provocou Mattel. Por um instante, Louis pareceu hipnotizado. Seus olhos encontraram os de Mattel, e suas mãos, quase involuntariamente, subiram até seu rosto, tocando sua orelha com delicadeza. Mattel ficou momentaneamente surpreso, um leve rubor subindo ao seu rosto. Ele segurou a mão de Louis e a levou aos lábios, depositando um beijo suave antes de aproximar-se ainda mais. Os lábios dos dois se encontraram em um beijo mais demorado, mas ainda contido. Louis, corado, hesitou por um instante antes de corresponder, como se lutasse contra si mesmo. Mattel afastou-se apenas o suficiente para sorrir, os olhos semicerrados em diversão. Você fica tão tímido que me dá vontade de continuar, murmurou, a voz baixa e provocadora. Louis desviou o olhar, tentando esconder o rosto com o braço, mas Mattel afastou delicadamente sua mão. Se quiser, me culpe depois, sussurrou no ouvido dele. Mas agora, não finja que não sente nada. Louis respirou fundo, o corpo estremecendo, mas não disse nada. O olhar atento de Mattel percorreu Louis com cuidado, e um leve sorriso de canto surgiu quando notou um detalhe. Interessante, mal acabamos de comer e já notei algo diferente. Sua voz soou tranquila, mas havia um tom provocador. Para alguém tão magro, é curioso ver essa leve curva em sua barriga. Louis, surpreso com o comentário, ergueu os olhos rapidamente, corando antes de se levantar de maneira quase automática. Mattel riu baixo. Apenas pensei, você parece um peixinho dourado,
desses que ficam se debatendo quando algo os incomoda. Louis desviou o olhar, ainda confuso, enquanto Mattel, com a mesma calma de sempre, começava a fechar os botões do uniforme real. Venha jantar mais tarde, disse com naturalidade. Louis o olhou, ainda sem acreditar no convite repentino. Ele se aproximou, estendeu a mão e tocou de leve o rosto de Louis. Você pode estar irritado comigo, talvez até com razão, mas, por favor, não se afaste por isso. Louis permaneceu em silêncio, sentindo o peso de cada palavra, enquanto Mattel continuava, agora em um tom mais baixo. Você não tem ideia do quanto é fascinante, nem do que eu seria capaz de fazer se me deixasse esperando. Ele se afastou apenas o suficiente para continuar com tranquilidade. Eu confesso, se eu quisesse mesmo ser cruel, poderia tornar isso um espetáculo, diante de quem você mais preza. Mas não é o que quero, desde que venha. Louis se apressou em vestir-se, mas seus pensamentos denunciavam a preocupação. Ele não está apenas brincando, essas ameaças nunca são vazias. Mattel, já a caminho da saída, virou-se uma última vez. Nos vemos no jantar. 8 horas. Não me faça esperar. Eu acho que não conseguirei vir hoje. Mattel parou, e um olhar sério substituiu o sorriso anterior. Por quê? Louis desviou o olhar, nervoso. Encontraram vestígios daquela substância na vítima de ontem. Preciso investigar uma taberna próxima, pode ser minha única chance de encontrar pistas. Mattel caminhou de volta até ele, deslizando os dedos pelos cabelos de Louis de maneira quase distraída. E vai sozinho? Sim, até entendermos que substância é essa, qualquer acusação seria apenas um palpite. Louis comentou baixo, deslizando os dedos pelos cabelos, o olhar fixo no vazio. Mattel, com um olhar enigmático, respondeu com naturalidade inquietante. Há um jeito mais rápido, teste a substância diretamente no criminoso. Assim saberá a resposta imediatamente. Louis arregalou os olhos, atônito. Horas depois, na segunda guarda. Dentro da cela, o subcapitão Jack, da primeira guarda, segurava alguns documentos enquanto observava o suspeito beber lentamente um copo d'água. A cada gole, o som parecia mais alto do que deveria, como se todos ali esperassem pelo efeito do remédio que acabará de tomar. Do lado de fora, Louis conversava com Sabrina, que mantinha os braços cruzados. Por que ninguém pensou nisso antes? Murmurou ela, impaciente. Dentro da cela, o suspeito colocou o copo de volta na mesa. Jack o encarou com seriedade. Diga seu nome verdadeiro. Ryan V. Eden, respondeu o homem, erguendo as mãos como fora ordenado. Sabrina entrou logo em seguida, o olhar afiado. Não faça barulho, avisou, e antes que ele pudesse reagir, um golpe certeiro o derrubou no chão. O suspeito gemeu, encolhendo-se e segurando a barriga. Jack ergueu as sobrancelhas, impressionado com a reação. Então, é real. Ele só consegue obedecer a comandos diretos. Na sala de interrogatórios, Louis estava sentado à frente de Ryan, o olhar firme. Sabrina e Jack observavam de perto. Foi você quem acabou com Amanda Rive? Perguntou o capitão, cada palavra carregada de peso. Sim. Eu fui o responsável pelo destino dela, disse Ryan, firme, sem hesitar. Louis manteve o semblante controlado, mas seus olhos endureceram. Como fez isso? Eu a segui por alguns dias, e quando tive certeza de que estava sozinha, usei a substância. Levei-a para uma pousada, queria vê-la com medo quando acordasse. Ela tentou gritar, mas ele hesitou, os olhos vagando, como se lembrasse com detalhes. Ela só se acalmou quando eu a machuquei. Sabrina bateu a mão na mesa, irritada. Quem te mandou fazer isso? Teve cúmplices? Louis tocou em seu ombro, pedindo calma, e se inclinou para o suspeito. Responda. Quem te deu a ordem? Um homem veio numa carruagem escura. Usava um manto negro. Disse para eu agir como o assassino da corda, me entregou ferramentas e 300 rublos adiantado. Pediu que amarrasse pés e mãos,
colocasse o corpo em uma bolsa e deixasse na frente da pousada. Louis apertou o maxilar, refletindo. Você se lembra de mais algum detalhe? Ryan ergueu os olhos, tentando organizar as lembranças. Havia um som alto dos cascos, como um rangido batendo no chão. O silêncio se espalhou pela sala, pesado como o ar antes de uma tempestade. Horas depois, a lua cheia brilhava sobre o céu recoberto de nuvens, refletindo sua luz prateada no caminho de pedras que levava ao palácio. Pequenos postes iluminavam cada passo, criando sombras que dançavam ao vento. Louis chegou apressado, ofegante enquanto o mordomo o esperava no corredor do palácio. Está atrasado, capitão. Para um jantar de alto nível, é educado chegar antes da hora. Desculpe, murmurou ele, com um leve rubor de constrangimento. Tem algum prato com frango no cardápio? O mordomo hesitou. Não, senhor. Mas posso preparar, se for do seu agrado. Louis segurou a barriga, que roncou em resposta, e suspirou. Tudo bem, frango será ótimo. O mordomo fez uma reverência e partiu rapidamente. As grandes portas da sala de jantar se abriram lentamente, revelando um ambiente iluminado e dois criados imóveis ao lado. Mattel estava sentado à cabeceira, a mão apoiada no rosto, com a postura relaxada de sempre. Desta vez não chegou tão tarde, comentou ele, com um leve sorriso. Louis se aproximou e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Mattel segurou seu braço e o puxou para um beijo rápido. O capitão estremeceu, corando, e apenas desviou o olhar. Você tomou seu remédio? Perguntou Mattel, sem pressa. Eu não senti o sabor. Louis, ainda mais corado, apenas passou a mão nos lábios, sem responder. Sente-se, ordenou Mattel, e um criado puxou a cadeira. Enquanto se acomodava, o capitão murmurou. A subcapitã perguntou se algo tinha acontecido comigo. E o que disse? Questionou Mattel, encarando-o. Apenas que, tropecei na rua. Mattel arqueou uma sobrancelha, curioso, mas não disse nada. Louis, porém, lembrou-se de mais cedo, quando Sabrina o confrontou. Por acaso você gosta dele? Só assim explicaria tudo o que tem suportado. Ele havia negado rapidamente, mas agora, sentado diante de Mattel, as palavras de Sabrina ecoavam em sua mente. Se eu realmente não gostasse dele, teria me afastado com facilidade. Louis quebrou o silêncio com uma pergunta hesitante. Esse coelhinho branco que você menciona, é uma pessoa? Mattel o encarou por alguns segundos, como se medisse a reação dele. Um sorriso lento surgiu em seus lábios. Você está insinuando que eu beijo animais? Perguntou Mattel, a voz carregada de ironia. Estou apenas curioso, respondeu Louis, sem desviar o olhar, com um leve brilho de interesse nos olhos. O coelhinho branco é alguém que desejo ter desde os tempos da academia. Louis ergueu os olhos, surpreso com a seriedade repentina em sua voz. Mattel se inclinou um pouco mais para ele, o olhar intenso, quase hipnótico. Desde aquela época, eu já sabia que faria de tudo para conseguir o que quero. E nada mudou. O silêncio pairou no ar, carregado de tensão. Louis sentiu o coração acelerar, incapaz de desviar os olhos. Algo no tom de Mattel soava como uma promessa, e uma ameaça ao mesmo tempo. O jogo do coelho branco está longe de acabar. Segredos começam a vir à tona, e cada palavra dita pode mudar o destino de todos. Louis, dividido entre dever e sentimentos que ele mesmo tenta negar, está cada vez mais preso ao olhar intenso de Mattel. Mas até onde o capitão conseguirá resistir? E quem está realmente por trás dos crimes que abalaram o reino? Prepare-se, os próximos capítulos trarão revelações que podem virar tudo de cabeça para baixo. Nada, nem sentimentos, nem alianças, será como antes. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!